Hoje, 16 de novembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira, uma sexta-feira que vai pegar fogo aí para o Avaí. O Avaí tem um compromisso importantíssimo fora de casa. O Avaí que, depois do resultado de terça-feira da Ponte Preta, a Ponte Preta chegou ao segundo lugar e baixou o Avaí. Nessa rodada agora dessa sexta-feira, o Avaí, que sempre fez boa campanha fora de casa, é o que o torcedor havaiano está acreditando, para o Avaí buscar esse resultado. Mas nós vamos analisar a Série B no segundo bloco, quando tivermos aí a tabela da competição. E voltando ao Marcílio Dias, que conversamos ontem, e conversamos também na quarta-feira, que foi onde foi lançado foi feita a posse da atual diretoria. Mas antes da posse, o Marcílio Dias confirmou o seu uniforme, é da Spiller mesmo? Voltou. Boa tarde a você, Lade, a todos da Univale. Voltou realmente, já se manteve, né, a Spiller no novo uniforme e lançou uma marca que é o 1919. É uma marca de uma camiseta, o torcedor, a própria equipe também vai levar. É uma marca muito bonita, o 1919 por causa do ano da fundação do Marcílio Dias, 1919. Vem uma caravela, que é um navio bem legal, e na frente desse navio vem 1919, que estará em todos os uniformes do Marcílio Dias e também nas camisetas de passeio, camisetas que o torcedor irá usar ali. Então a Spiller fazendo um excelente trabalho e um material de qualidade aí para 2019. Na posse do Marcílio Dias da quarta-feira, da terça-feira, nós tivemos aí a fala do presidente Lucas. O Lucas, inclusive o Lucas, ele firmou, era um trabalho que ele estava tentando com o reitor aqui da universidade, uma parceria, e o Lucas vem aí falando a respeito do seu mandato, que é o segundo, e sobre o que ele pensa do Marcílio Dias para o campeonato de 2019. Vamos dar uma olhadinha? De volta, que era um sonho do torcedor também. Sem dúvida, primeiro bom trabalho que ele fez, né, dentro de campo, trazendo a equipe de volta à primeira divisão, junto com a comissão. Segundo o conhecimento da competição, isso eu falei que o próximo treinador do Marcílio, um dos pré-requisitos seria que ele tivesse esse conhecimento da competição, e ele tem, né? Já treinou o Inter de Lages, treinou o Tubarão, fez uma boa campanha, e eu acho que a terceira coisa, e não menos importante, é a identificação que ele teve com a torcida, né? A torcida se identificou muito com ele também com a torcida, abraçou o nosso projeto novamente, não veio por uma questão financeira, eu até falei isso também, que o treinador que viesse, ele viria realmente com vontade de trabalhar, não pela parte financeira, e foi uma das coisas que ele aceitou, não pela parte financeira, porque foi muito aquém do que ele merece, do que a divisão pede, mas dentro da nossa realidade ele aceitou e tem muita gana de fazer um trabalho bom. Essa semana já vem definitivo para Itajaí, a gente já tem começado na montagem, colocado a par para ele, tudo que a gente tem feito, ele está muito feliz, espero que tenha sucesso novamente. Lucas, Lucas, agora uma nova fase, os 2 primeiros anos já foi, um balanço aí sobre esses 2 anos, e agora, com essa nova gestão, essa primeira divisão, no ano do centenário, a importância e o que o torcedor do Marcílio Dias pode esperar. 2 anos de muito aprendizado, né, pra gente. Todos sabem que a gente não tinha experiência, né, mas nos cercamos de pessoas que tinham, para poder fazer um bom trabalho. 2 anos muito pouco para você colocar em prática aquilo que você quer. Foram 2 anos, na verdade, de arrumar a casa, né? De poder fazer a limpa e colocar aquilo que a gente achava ruim para fora e poder estruturar para os próximos 2 anos. A gente foi coroado com acesso, isso nos dá uma responsabilidade maior para 2019 agora, no ano do centenário. A gente espera fazer um bom trabalho, continuar nosso planejamento de renovação, de transparência, colocando a casa em ordem, né? Retomando a credibilidade, trazendo de volta o orgulho do torcedor para torcer do Marcílio, para vestir as cores do Marcílio. A gente espera ter sucesso nesse 2019 e que seja um ano mais tranquilo, né? 2019, 2020, do que foram os 2 primeiros anos nossos da gestão. Bom, aí nós tivemos aí as explicações do presidente do Clube Náutico, Marcílio Dias, e uma das preocupações é exatamente, Ingo, o gramado. Há uma perspectiva de um dezembro meio chuvoso.
E se vier essa chuva, vai atrapalhar os remendos no estádio Dr. Ercílio Luz? Não o de construção. O que é de construção vai tocar porque 90% é interno. Mas o que diz respeito ao gramado, que foi mudado a estrutura que era de grama sintética para grama natural, em leivas, que vão ser simplesmente substituídas aqueles locais onde estavam falhos, que vai ser substituído. Está tudo dentro dos conformes? Você acredita que não vamos ter percalço nenhum? Olha lá, o tempo vem colaborando muito para esse trabalho de gramado. Até dezembro, acredito que o gramado já está totalmente recuperado. Eu digo que o tempo vem colaborando porque nas últimas 2 semanas a gente não teve o tempo de sol, sequência assim, do tempo de sol. Durante o dia vem chovendo com frequência, vem aberturas de sol, vem ficando nublado e isso favorece para o plantio da grama, para a manutenção desse trabalho. Então, até o tempo vem colaborando para a manutenção do gramado, a colocação do novo gramado ali do Marcílio Dias, ali os setores que estão sendo renovados ali. E fora de campo, é claro que o trabalho vai se acelerando sem parar. Uma outra grande novidade é a mudança do setor do torcedor, volta a ser na Cassol. Então, o torcedor adversário vai entrar pela 7 de setembro. A imprensa e diretoria e convidados vão entrar pela Gil Stay. E os torcedores do Marcílio Dias entrarão todos pela Avenida Marcos Conder. Está aí aquela perspectiva que existia de você fazer, que o Marcílio Dias estava fazendo, o que nós chamamos aqui carinhosamente de aquário, para colocar as 2 diretorias, a diretoria do Marcílio Dias e a diretoria do visitante. Vai ser na parte de baixo da arquibancada ou vai ser lá em cima? Para o torcedor entender, a diretoria da equipe adversária vai ficar exatamente ali onde era o banco de reserva ali. Então, naquele setor embaixo ali vai ser aberto, colocado vidros e a diretoria, os diretores das equipes adversárias, assim como o do Marcílio Dias, ficarão ali embaixo e o banco de reserva ele vem para a pista onde antigamente era a pista de atletismo ali, o banco fica exatamente ali dentro da pista de atletismo ali, a poucos metros do gramado, então serão bancos assim muito bem trabalhados, acredito que aqueles de almofada, tipo de sofá assim, que é bem confortáveis para os jogadores suplentes ali, vai ficar um visual muito bonito naquele setor embaixo ali. E realmente facilita porque a gente tinha épocas que a diretoria subia para os setores da coberta e quando saía gol ou saía lances problemáticos, o pessoal lá no camarote acabava sofrendo uma pressão do torcedor que em certos momentos homenageava lá essa diretoria com palavras aí que realmente não faz sentido. É lógico que a federação e a própria FIFA e CBF, eles determinam que você tenha um acesso exclusivo para os camarotes com as delegações visitantes, para evitar esse tipo de problema. E como no estádio Dr. Ercílio Luz você tem que entrar pelo mesmo portão, você tem que atravessar toda a torcida do Marcílio Dias, ou a torcida do Barroso, ou a torcida do Avaí, ou a torcida do Figueirense. É diferente porque lá em Joinville você pega o elevador e você sobe e tem as cabines e camarotes todas independentes isolado da arquibancada. Exatamente. Então, o Marcílio Dias, para fazer esse isolamento, ele está transferindo aqueles camarotes que eram lá em cima, aqui para esse setor de baixo? Para o setor de baixo. E ali lá em cima eles vão alugar? Provavelmente é uma ideia da diretoria fazer um camarote para que torcedores, empresas, empresários consigam alugar e aí é claro que a gente, como tem outros estádios no Brasil, fora do Brasil, que eu vi muito lá em Portugal também, que uma empresa aluga aquele setor ali e ela vai no jogo com alguns funcionários, com diretoria, já vai direto para o camarote, onde tem um freezer, onde tem as mesinhas que ele pode tomar uma água, tomar uma cerveja, vamos dizer ali, algo assim parecido. Então, aquele setor ali é alugado para essas empresas e o Marcílio já vai se adaptando à cartilha da federação também nesse tipo de acomodações, tanto o banco de reserva, como o camarote, como o gramado, então já vai entrando dentro daquela cartilha da Federação Catarinense. E essa cartilha que você está falando é uma cartilha que está sendo muito, muito aguardada pela diretoria da federação, porque há muito tempo se falava e se pedia para os dirigentes
fazerem as infraestruturas que eram necessárias nos estádios, quer para a imprensa, quer para os torcedores, quer para os banheiros, enfim, tudo o que é da estrutura do evento, e ninguém dava bola. Ah, mas não falou? Agora não, agora estão recebendo um caderno de encargo, ele foi encadernado, foi entregue a cada presidente de clube e eles têm um prazo, se não me falha a memória, ele vai para 2019 ou 2020, prazo limite. Quem chegar vamos chutar que seja 2020, quem chegar em 2020 com problema no gramado, subiu, não vai jogar. Subiu, não tem estrutura, não vai jogar. Vai perder a classificação. Exatamente, Eladio. Hoje eu estarei dando uma passada na federação, porque a gente já vai ter conhecimento da tabela do Catarinense da Série A, então vai sair a tabela, até essa sexta-feira aí já está definido que sai a tabela do Catarinense. Mas a tabela não foi aquela tabela que nós aqui já noticiamos aqui, inclusive publicamos os jogos do Marcílio Dias, que o Marcílio Dias assumiria o local onde era do Concórdia. Exatamente, se mantém os jogos ali, a tabela que eu digo é a completa, com as datas e os horários dos jogos até o final do campeonato. Só tem o oficial mesmo, só tem no dia 17, que é o início. Que é o início, não, no dia 17 o início é na quarta-feira, dia 17 é uma quinta, né? Quinta-feira, teremos jogos na quarta e teremos jogos na quinta devido o jogo oficial de abertura vai ser na quarta. Na quarta devido ao televisionamento e aí na quinta também já teremos a sequência da rodada, por isso que 16 e 17. E aí, nessa sexta-feira, a tabela vem completa já com as datas e os horários dos jogos, e aí eu também já devo trazer essa cartilha para que a gente possa aí, final de semana, estudar ela completamente e aí já na segunda-feira a gente fazer uma análise. Já tem novidades aí de algo que talvez a gente ainda não possa ter conhecimento, a gente vai estudar para passar para o torcedor. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha, aí sim, para analisarmos a Série B do Campeonato Catarinense e falarmos um pouco mais a respeito do Marcílio Dias e novidades dos nossos clubes aqui. O Atlético Itajaí está na ACEF, jogando e decidindo duas modalidades. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E esta sexta-feira nós teremos aí a apresentação da seleção brasileira. O Brasil vai enfrentar a equipe do Uruguai, o Uruguai que vem com Cavani e Soares, dois atacantes para barbarizar a nossa defesa, e a nossa defesa que poderá ter o Dedé. Será? O Tite vai colocar o Dedé como titular ou o Dedé vai ficar no banco para nesse jogo aqui contra a equipe do Uruguai? Olha, por se tratar de Uruguai, acredito que da fisionomia de jogo do Dedé, eu acredito que o Tite deve jogar com o Dedé de titular e acho muito importante um jogo desse contra o Uruguai que realmente aí mostra o trabalho do Tite, mostra o equilíbrio da seleção, a gente vai poder acompanhar um bom jogo aí, acho que jogos desse nível aí, de amistosos aí, é muito importante para a seleção brasileira colocar o seu trabalho e preparar aí para o ano de 2019, que nós teremos a Copa América aqui no Brasil. O Tite teve várias baixas aí na convocação, alguns jogadores contundidos, jogadores que não podem, o Marcelo não está podendo ir, enfim, ele teve que fazer algumas alterações, mas pouco vai pesar. Eu acho que essa participação é até para que o Tite possa agradar, que é do feitio dele, agradar alguns dirigentes, agradar alguns atletas, e ele então está trazendo alguns jogadores para compor a seleção brasileira. O resultado, eu quase não me preocupo com o resultado, eu me preocupo com o comportamento da equipe da seleção brasileira. Até eu fiz aqui uma crítica depois da Copa do Mundo e culpando diretamente o Tite pela perda ou pela desclassificação da equipe do Brasil. O Tite não foi treinador suficiente para mexer no time quando tinha que mexer. Ele tem a prerrogativa que poucos treinadores têm.
Ele é o único treinador que tem o jogador que ele quer do seu país. Ele escolhe. Eu quero esse, aquele. Os melhores jogadores ele pode escolher na visão dele. E se ele escolhe os melhores, eu acho que o reserva é reserva por contingência. E se ele tiver que usar o reserva para corrigir alguma coisa, esse que entrar, ele tem que ter o lado da titularidade também. Eu discordo quando eu escuto dizer que o Tite tem dificuldades em escalar a seleção por esse ou por aquele jogador. Por se tratar de seleção brasileira, por se tratar de jogadores brasileiros, por lesão de Marcelo ou lesão, é impossível tu não ter um jogador de alto nível para colocar numa seleção brasileira. Se fosse uma seleção da Dinamarca, uma seleção da Noruega, aí tudo bem. Aí é como se fosse uma equipe do Brasil, aí uma Chapecoense, um Atlético Mineiro, que aí quando tem um lesionado acaba atrapalhando a equipe. Agora a seleção brasileira tem nível aí para entrar e sair jogadores que vão manter a qualidade. O que atrapalha a seleção são alguns detalhes de jogadores que não fazem parte do alto rendimento da seleção, que entra por um detalhe ou por outro detalhe. Eu acho que tem que aos poucos acabar com isso e jogar realmente quem tem que jogar. Mas, Igor, a situação do Brasil, o Brasil é um celeiro de jogadores. Com certeza. E nós mostramos aí os nossos atletas aqui com 16 anos, 15 anos, os caras estão levando. Eles não estão deixando nem cair a cinza do umbigo. Eles estão levando. Porque é um celeiro de atletas. E o Brasil é um país privilegiado no futebol. Poderia ser privilegiado também em muitas coisas que não é privilegiado, mas poderia ser. Entende? Mas no futebol especificamente, ele tem hoje um número de jogadores que são titulares em todos os times do mundo. São titulares, goleadores com titularidade absoluta e que vêm e ser banco na seleção brasileira. Se é banco na seleção brasileira, titular no seu time na Europa, ou na Ásia, onde ele estiver, ele tem a capacidade de assumir a titularidade a qualquer momento. E, infelizmente, existe uma pecha de que não, o time que é titular e vai ser titular. O Brasil hoje, no contexto geral, vem sendo passado a limpo, algo que a gente já pedia há muito tempo. É o que tem que ocorrer com a seleção brasileira. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo Muricy. Quando o Muricy foi convocado a ser técnico da seleção brasileira, ele teve uma reunião e chegou lá e disse, olha, se for para tocar desse jeito, eu tô fora. Então, acho assim que o contexto da seleção também tem que ser passado a limpo, tem que, como eu citei, tem que jogar quem tem que jogar, tem que ser convocado quem tem que ser convocado e parar com esse negócio de agradar esse, agradar aquele em termos de convocação. Tem que ser a seleção que tem que ser convocada, assim como estamos passando o Brasil a limpo, a seleção também para a próxima Copa tem que ser passada a limpo e realmente entrar em campo quem merece entrar em campo. Eu ouvi falar entre o jogo do Chelsea e o Manchester que o Tite está dando um tempo para voltar a ter o Fernandinho novamente jogando na seleção. Então, acho assim, é uma coisa que passou e temos que melhorar a qualidade da seleção brasileira. Eu vejo o seguinte, Ingo, o atleta ele tem o direito de jogar mal, ele tem o direito de estar numa fase ruim, ele tem o direito de jogar bem, então vai depender do seu comandante. O seu comandante é que vai fazer a análise dentro da sua filosofia de trabalho, se aquele jogador está jogando. Agora, a filosofia que o nosso treinador, o Tite, falou, e que eu não vi ninguém da crônica internacional falar, é que ele diz o seguinte, vocês não estão observando o Jesus. O Jesus, para a nossa comissão técnica, é um jogador perfeito. Ele está dentro da organização tática perfeito, ele ajuda na marcação. O problema é o resultado. Aí não é. Como é que você vai contratar um atacante para fazer a marcação? Que treinador é esse? Exatamente. Onde é que você vai chegar para o treinador, para o jogador, chega o Jesus, o Neymar, o Coutinho, e mandar os caras marcar? Faltou observar o exemplo do passado, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário. Então vai mandar o Romário marcar, vai mandar o Romário correr atrás da marcação do setor do meio campo e deixar ele longe do gol, onde tem que estar muito próximo para fazer o gol. Ele que precisa marcar, o Jesus, tinha que voltar ao setor do meio campo para ajudar a marcar. Quando era para estar a presença de área para fazer o gol, ele estava longe dali. Então, por isso que o exemplo de Ronaldinho, Ronaldo, Romário estavam sempre na cara do gol e fazendo gols ali. Então, são articulações e desculpas que realmente não convencem o torcedor. É a escola do futebol mundial. Não, eu já estou meio doido. É a escola do futebol brasileiro. A escola do futebol brasileiro
é você marcar. Então volta todo mundo para marcar. Aí fica aquele bolo de jogador, e o pior de tudo que eu tenho visto jogos aí do brasileiro, em que o time... Eu vi agora o jogo do Vasco, o último jogo do Vasco, que perdeu pro Grêmio. O Vasco jogou com o time dele inteiro, quase que na grande área. Ele não tinha nenhuma opção de meio. O Grêmio jogou à vontade e o treinador, pelo amor de Deus, deixar o seu time ser encurralado. Joga totalmente recuado, praticamente esperando para tomar o gol, joga totalmente parado, como eu já citei em outro programa aqui, que a gente viu jogos aí do Campeonato Brasileiro com 48% de bola rolando. Então, assim, caminhamos aí para um futebol que é de péssima qualidade e temos que mudar. Somos 5 vezes campeões mundiais, respeitados por uma forma de jogar diferente. Não era igualdade, era a forma de jogar diferente e era isso que nos tornava campeões. E aí nós vamos aproveitar, já que falamos aqui no Brasileiro, no jogo do Vasco, que o Vasco está aí numa pindaíba treinada, e vamos falar, aí vamos ver a tabela, o que nós temos aí para esse final de semana, e também fazer uma análise aqui nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e que está complicado aqui para o nosso time do Avaí, e começou a complicar para o Criciúma também. Vamos à tabela? No Campeonato Brasileiro da Série B, 37ª rodada para esta sexta-feira, Atlético Goianiense São Bento, Londrina e CRB. No sábado, Brasil de Pelotas e Guarani, CSA e Avaí, esse é o jogo imperdível, é o jogo da vida e da morte do Avaí, Sampaio Correia e Boa Esporte, Vila Nova e Criciúma e Oeste Goiás. Na Série A, 35ª rodada, sábado, Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Vasco, Vascão tá danado, Atlético Mineiro e Bahia, também o Bahia também vai comer um cortado ali com o Atlético Mineiro. No domingo, Paraná e Palmeiras, América Mineiro e Santos, Botafogo e Internacional, Sport e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Chapecoense, jogo para Chapecoense, jogo de vida. Como a Chapecoense, de vez em quando, dá uma sortezinha ali no Sul, pode ser que ele belisque um resultado bom contra a equipe do Grêmio. E, por último, o Fluminense, diante da equipe do Ceará. Então, com as rodadas que tivemos lá na terça-feira, a vitória da Ponte Preta amargou a vida do Avaí. O Avaí, que estava na 4ª posição, caiu para a 5ª. O Goiás hoje é o 4º colocado com 57, tem número de vitórias mais do que o Avaí, e teremos aí o jogo, o Goiás vai pegar o Oeste, acho que é mais fácil para a equipe do Goiás, o Vila Nova vai pegar o Criciúma, o Avaí, Pedreira, vai pegar o CSA, que está na 3ª posição, porque a Ponte Preta assumiu a 2ª posição, e o Londrina pega o CRB. Tudo pode acontecer neste final de semana. Esta rodada que o Figueirense vencia por 2-0 a Ponte Preta e no segundo tempo tomou a virada de 3-2, pela ironia do resultado ali, a gente, olha, não podemos vencer que a gente vai ajudar o Avaí a subir, porque tomar uma virada de 2-0 para 3-2 se esse jogo aqui mas se esse jogo aqui fosse com o Paysandu, com Vila Nova, com Goiás, essa derrota do Figueirense, com certeza. Como o Paysandu não vai atrapalhar a vida do Avaí, não se fala tanto, mas se fosse um desses aqui, já iria dizer que o Figueirense entregou para derrubar o Avaí. Porque esse resultado do Figueira, o último resultado do Figueirense contra a Ponte Preta, fez a Ponte Preta subir. Sim. E aí prejudicou o Avaí. E aí, mas é claro que tem outros fatores que estão agregando a esse resultado negativo. Eu já citei também em outro programa que o Figueirense está há 3 meses aí de salário atrasado, então são fatores assim. E nessa época de reta final, terminando o campeonato, tem muitos jogadores ali do Figueirense que também já estão acertados com outras equipes, então já começa a tirar o pé, já começa, eu não estou recebendo também, então a gente sabe esses fatores aí, extra-campos aí que acontece também e acaba prejudicando. Ainda bem que o Figueirense está numa situação que hoje não cai, mas também não sobe e vai jogar a Série B do ano que vem com uma outra equipe. Só para concluir, o Fortaleza já classificado, já campeão, 68, a Ponte Preta 59 em segundo, CSA 59 em terceiro, Goiás 57 em quarto, Avaí 57 no quinto, Londrina com 55 em sexto lugar e o Vila Nova com 55 em sétimo lugar. A briga é grande.
Ingo, um bom final de semana e vamos ver o que vai acontecer. Bom final de semana, Eladio. Torcer para nossas equipes catarinenses se manter e subir para a Série A. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço e até segunda-feira.